Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer a correção das atividades do dia 29 de abril de 2020, começando aqui por língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. As atividades de língua portuguesa começavam com o texto O Dono da Bola. Vamos ler esse textinho, então. Este é o Caloca. Ele é um amigo legal, mas ele não foi sempre assim, não. Antigamente, ele era o menino mais enjoado de toda a rua. E não se chamava Caloca. O nome dele era Carlos Alberto. E sabem por que ele era assim enjoado? Eu não tenho certeza, mas acho que é porque ele era o dono da bola. Mas me deixem contar a história do começo. Caloca morava na casa mais bonita da nossa rua. Os brinquedos que Caloca tinha, vocês não podem imaginar. Até um trem elétrico ele ganhou do avô. E tinha bicicleta, com farol e buzina, e tinha tenda de índio, carrinhos de todos os tamanhos e uma bola de futebol, de verdade. Caloca só não tinha amigos, porque ele brigava com todo mundo. Não deixava ninguém brincar com os brinquedos dele. Mas futebol ele tinha que jogar com a gente, porque futebol não se pode jogar sozinho, tá? Então esse era o textinho Dono da Bola. Então vamos lá para as questões. Questão 1. A forma de falar desse texto é exemplo de linguagem utilizada. Letra A. Em sala de aula pela professora. Letra B. Nas gramáticas e livros didáticos. Letra C. Em documentos escritos por juízes. Ou letra D. Em conversas com amigos e familiares. Pessoal, se a gente for pensar no tipo de linguagem usada no texto, é como se fosse uma criança contando uma experiência sobre um amiguinho que ele conhece, que era o Caloca, que ele era chato, que ele era enjoado, e depois ele ficou legal porque ele tinha uma bola de futebol que não dava para brincar sozinho. Então, se é uma criança contando, como se estivesse conversando, é uma linguagem informal. Não é usada por livros, não é usada por juízes, nem por uma professora dando aula, tá? Seria uma linguagem usada em conversa com amigos e familiares. Então, a resposta correta é letra D. Questão 2. Dentre as palavras a seguir, qual é o grupo de substantivos? Bom, quando a gente tem uma pergunta de gramática sobre o tipo de palavra, tá? É importante a gente saber diferenciar. O que são substantivos? Substantivos são nomes, tá? Todos os seres, tudo que existe, possui um nome. Então, o que é substantivo? São nomes: mesa, cadeira, lousa, televisão, computador, bola, nomes de pessoas, substantivos próprios, tá? Nome de rua também, substantivo próprio, nome de cidade, de país. São Carlos, substantivo próprio. Brasil, substantivo próprio, tá? Então, para a gente identificar o que são nomes, é bom a gente saber os outros tipos de palavras que existem também. E eu coloquei aqui na questão 2, cada opção que tinha para a gente assinalar, na verdade, quais eram os tipos de palavras. Por exemplo, na letra A aparece verdade, enjoado, bonita e elétrico, tá? Se a gente voltar no texto, essas palavras, elas aparecem como característica de alguma coisa. Por exemplo, a palavra verdade. A verdade, ela pode ser um substantivo também, mas no caso aqui do texto, ó, ele estava falando da bola de futebol, ó. Bola de futebol de verdade. Na verdade, era para esse D estar acompanhando aqui. Porque isso daqui, uma bola de futebol de verdade, seria uma característica da bola de futebol. É uma bola de verdade. Então, esse de verdade é uma locução adjetiva. Características são adjetivos. Quando um adjetivo, uma característica, possui mais de uma palavra, que nem no caso de verdade, a gente chama de locução adjetiva. Então, essa verdade que aparece aqui não é um substantivo, tá? Ela se refere à bola, de verdade. Então, é uma locução adjetiva. Então, as palavras da letra A se tratam de adjetivos. Enjoado, quem era enjoado? Carlos Alberto. Bonita, o que era bonita? Bonita é uma característica também. Elétrico, né?
do trenzinho. Então, são todas características. Então, se tratam de adjetivos. Não era a letra A, porque a gente está procurando substantivos, tá? Na letra C, a gente tem as palavras brigava, foi, era e chamava. Essas palavras são verbos. Verbos são palavras que indicam ações, tá? Brigava, de brigar, foi do verbo ser, tá? Era também do verbo ser, chamava do verbo chamar, são verbos, tá? Então, não são substantivos também. E a letra D aparecia e, o, os, que a gente já tinha visto numa outra aula, que existem palavras que acompanham os substantivos, que são os artigos. Quais são os artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas, tá? A bola, uma bola, são artigos. E esse ezinho que aparece aqui, ó, é chamado de conjunção aditiva, tá? Uma palavra de ligação. Ele vai ligar duas frases. E tinha a bicicleta, e isso e aquilo. Então, são palavras que ligam, ó. Palavras de ligação, tá? Também não se tratam de substantivos. Sobrou para a gente, então, a letra B, como a resposta certa. Se a gente olhar, ó, Caloca era o apelido do Carlos Alberto. É o nome? É, então é substantivo. Bicicleta é o nome que eu dou para aquele tipo de brinquedo? Então é um substantivo. Carlos, nome do menino, é um substantivo. E brinquedos também é o nome do objeto, brinquedo, tá? Então são nomes, são substantivos. Tranquilo? Resposta certa, letra B. Vamos para o próximo texto. Jogo letras roubadas. Material: alfabeto individual. Formação: jogadores sentados ao redor de uma mesa, no centro da qual ficará o alfabeto individual, com as letras voltadas para baixo. Desenvolvimento: em ordem, os jogadores irão tirando de cada vez uma letra, procurando compor uma palavra ou mais, conforme combinarem. Não será permitido ao jogador, depois que organizar uma palavra, trocar qualquer letra, mesmo que com as outras letras tiradas depois, possa formar vocábulo. Entretanto, poderá tirar uma palavra qualquer do companheiro se, com a letra que tiver em mão, puder adicionando-a formar palavra de sentido diferente. Para terminar, será também permitido reunir uma ou mais palavras de outros para compor uma nova. Vitória! Quem fizer o número combinando de palavras será o vencedor, tá? Então, provavelmente é quem fizer o maior número de palavras combinadas, tá bom? A questão 3. É proibido ao jogador: letra A, tirar uma letra para compor uma palavra. Letra B, tirar qualquer palavra do companheiro. Letra C, trocar qualquer letra depois que organizar uma palavra. Ou letra D, reunir uma ou mais palavras para compor outra. Aí, ele está pedindo para a gente tirar do texto uma informação correta, porque só tem uma certa, as outras estão erradas, tá? Se a gente voltar no texto, a parte que fala sobre o que não é permitido está aqui, ó. Não será permitido ao jogador, depois de organizar uma palavra, trocar qualquer letra, tá? Essa informação, ela aparece aqui, ó, na letra C, ó. Trocar qualquer letra depois que organizar uma palavra, tá? Então, ele organiza a palavrinha, ele não pode trocar a letra depois que ele organizou. Resposta certa, então, letra C. Questão 4. O texto Jogo Letras Roubadas tem a finalidade de A. Divertir, B. Ensinar regras de um jogo, C. Narrar uma história ou D. Ensinar uma música. Pessoal, sempre vai aparecer nas atividades de português alguma perguntinha perguntando finalidade do texto. A palavra finalidade, ela significa objetivo. Qual é o objetivo desse texto? Para a gente saber o objetivo do texto, é importante a gente saber o tipo de texto que é, o gênero textual, tá? Esse texto é um texto que traz instruções. Instruções sobre o quê? Ele se trata de um jogo, tá? Então, era facinho responder essa, ó. Resposta certa, letra B, ensinar as regras de um jogo. Não está contando uma história,
não está ensinando uma música e também não é para divertir. O jogo é para divertir a gente, mas as regras é para ensinar a jogar o jogo, tá? Então é letra B a resposta certa. Ensinar regras de um jogo, ok? Aqui, pessoal, a gente tem um outro textinho, tá? Que na verdade é uma música que muita gente conhece, tá? Fico assim sem você. Original do Claudinho Bochecha, mas também já foi cantada por outras pessoas, tá? Eu não vou ler ela porque ela é muito conhecida e é rapidinho de ler também. Vamos responder as questões. Questão 5. No trecho, mas o relógio está de mal comigo, entende-se que, letra A, o relógio está quebrado. Letra B, as horas passam devagar. Letra C, as horas passam rapidamente. Ou letra D, o relógio está zangado. Para isso, é importante a gente ver o contexto dessa frase. Se a gente encontrar aqui, ó, mas o relógio está de mal comigo, está no último versinho da música aqui, tá? Na última estrofe da música. Aí a gente vê aqui o que está escrito nesse trecho, ó. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Então, quer dizer que ele está esperando para encontrar uma pessoa. E quando ele diz que o relógio está de mal com ele, quer dizer que a hora não está passando, não chega logo a hora dele encontrar essa pessoa. Então, a resposta certa para essa expressão, nesse contexto em que ela aparece, é que as horas estão passando muito devagar. Não chega logo a hora dele ver a pessoa, tá? Então, letra B, as horas passam devagar. Questão 6. O trecho "tô louco" é uma expressão de linguagem utilizada no texto. É um exemplo de que a linguagem utilizada no texto é A, formal, B, informal, C, instrucional ou D, simbólica. Pessoal, se a gente olhar aqui, ó, tô louco, ele fala várias vezes, ó, tô louco para te ver chegar, tô louco para te ter nas mãos, tá? Então, ele tá ansioso para encontrar uma pessoa. A gente geralmente usa essa expressão tô louca quando a gente quer muito que algo aconteça. Nossa, tô louca para jogar aquele jogo. Tô louco para almoçar. Tô louco para ir embora. Quer dizer que você está com muita vontade, tá? Não é uma linguagem formal, nem instrucional e também não é simbólica, tá? É uma expressão que a gente usa informalmente. Aí, pessoal, a resposta correta seria letra B, linguagem informal, uma linguagem que a gente usa no dia a dia quando a gente está conversando com as pessoas. Nossa, eu tô louco para conhecer aquele filme, sei lá. É uma expressão utilizada no cotidiano, no dia a dia. Então, mostra que o texto todo possui uma linguagem informal, tá? Essa música, no caso, né, possui uma linguagem informal. Então, pessoal, as atividades do dia 29 eram essas. Corrijam as atividades de vocês e qualquer dúvida é só mandar para a gente. Até mais, pessoal!